Olá, temos a segunda aula agora sobre disciplinas espirituais. Na última vez demos uma introdução sobre o processo de desenvolvimento espiritual e a gente entendeu o que é formação espiritual. E hoje nós vamos nos focalizar um pouco mais sobre quais são as disciplinas espirituais. Eu quero falar um pouco sobre o porquê. Por que nós praticamos as disciplinas espirituais? Por que pensamos sobre formação espiritual? Primeiro, deixe-me mencionar a importância dessa palavra porquê. Essa palavra porquê é realmente a fundação da motivação nas nossas vidas, especialmente nossa motivação intrínseca. Existem dois tipos de motivação. A motivação exterior, por exemplo, no final dessa aula você talvez queira obter crédito por ela, então você vai ter que escrever uma dissertação para que você obtenha os créditos para essa aula. Então você tem que ler os livros, você tem que escrever a dissertação para você receber o crédito por ter feito essa aula. Então tudo isso vem de fora, é motivação extrínseca, exterior. E essa motivação pode ser boa e talvez necessária até. Quantos de nós, de fato, estudaríamos para testes se não houvessem testes? Se não houvesse testes. Então, motivações exteriores podem ser boas. No esporte, existe um técnico que te chama a um nível mais alto. Na banda, existe um diretor que desafia você. Toda essa motivação externa é necessária. No final da semana, depois de trabalhar, você recebe um salário. Se o trabalho te pagasse por não aparecer, você não apareceria. Mas porque você tem que aparecer lá, você tem que trabalhar, no final do mês você aparece. Então tudo isso é motivação exterior. E tudo bem. Agora, quando chega a nossa vida espiritual, a gente quer ter certeza que a gente não é só motivado por motivações externas, mas motivados por motivações internas. Motivações que vêm do coração. É o desejo, é o querer. Porque em algum momento na vida de um músico, ele pode querer ser melhor. Um atleta, ele quer ser excelente. Então, isso daí é uma motivação interna, o desejo de ser melhor. Em nossa vida espiritual, Deus coloca motivações externas. Por exemplo, o céu. Que melhor motivação externa existe do que essa? Mas também existe essa motivação interna que Ele quer que nós tenhamos, que é amá-lo com todo o nosso coração, mente, força, alma. Essa é uma motivação interna. Amar a Deus, fazer coisas por causa da graça, porque a gente ama a Deus, porque a gente quer agradar a Ele. Todas essas motivações intrínsecas, internas. Então essa pequena palavra, por quê? É a chave para a motivação interna. Eu vou à igreja esse domingo. Por quê? Por quê? Porque eu quero adorar a Deus. E Deus merece minha adoração e meu louvor. Eu quero estar ao redor de outros discípulos. Eu quero passar tempo no convívio. Então a gente responde essa pergunta, por quê? De repente você descobre as suas motivações. Eu vou ler a minha Bíblia hoje. Por quê? Porque eu quero crescer, eu quero entender as Escrituras. Eu quero colocar a palavra no meu coração para que eu não peque contra Deus. Eu quero meditar na sua lei o dia inteiro. Então, esse é o porquê nós estudamos nossa Bíblia, essa motivação interna. A gente geralmente não estuda a nossa Bíblia porque alguém vai nos perguntar algo ou porque a gente vai receber um teste no final da semana ou nada disso. Estudo bíblico bom acontece quando a gente deseja tê-lo. Isso é uma motivação interna. E uma grande parte da formação espiritual é essa ideia, tem a ver com essa ideia de motivação interna. A gente quer crescer para agradar a Deus. Por que praticar as disciplinas espirituais? Porque a gente quer Cristo formado em nós. É por isso. Nós queremos ser mais parecidos com Jesus. A gente não pratica as disciplinas espirituais porque a gente está com medo de alguém nos ligar e nos perguntar se a gente já está praticando ou não. Ou então a gente tem que, no final do mês, dar uma avaliação a alguém sobre se a gente praticou essas coisas ou não. A gente pratica as disciplinas espirituais porque a gente sabe que, ao praticá-las, a gente vai se tornar mais espiritual e mais parecidos com Cristo. Então essa motivação interna é a chave
E ela responde a pergunta, o porquê. Então, a formação espiritual, na formação espiritual, é importante na nossa vida e é importante na vida da igreja também. E eu vou falar sobre 4 diferentes aspectos de por que eu acho que a formação espiritual e as disciplinas espirituais são importantes para nós. Primeiro, depois que alguém é batizado, esse discípulo batizado, ele cresce para cumprir o seu potencial completo no Senhor? Quantos de nós temos visto pessoas no nosso convívio, alguém ao nosso redor que está indo mal espiritualmente? Talvez você tenha até visto alguém que não ficou firme como discípulo. Eles estudaram sua Bíblia, eles gostaram disso no começo, sobre as mudanças iniciais na sua vida, e aí, de repente, um dia, ninguém mais o via, ou havia. Todos nós já vimos isso. E, infelizmente, muitas vezes, em alguns dos nossos ministérios, existem muitas pessoas que têm deixado a igreja depois de batizados ou restaurados. E essa é uma das razões pelas quais nós precisamos de formação espiritual, para ajudar pessoas a crescerem e a mudarem. Keith J. Matthews diz o seguinte, então aqui está a pergunta de $1 milhão. Uma abordagem de conversão ao Evangelho produz evangelhos comprometidos com Cristo por toda a vida? A resposta estatística é não, pelo menos não de acordo com as pesquisas. Várias pesquisas têm dito que 40% dos Estados Unidos já tiveram alguma experiência de nascer de novo. Mas quando a gente fala sobre o efeito desse novo nascimento em aspectos da sua vida como casamento ou criação de filhos, não existe diferença entre a vida dessas pessoas e as que não tiveram um nascimento espiritual. Ele está dizendo aqui, basicamente, que pessoas têm uma experiência de conversão, mas isso não se traduz em uma experiência verdadeira. E a gente pode achar que isso tem a ver simplesmente com o mundo religioso, mas, sendo honesto, olhe dentro da igreja. Quantas vidas de fato transformadas nós temos visto? Isso daqui não tem a ver só com ser batizado ou ter uma experiência de conversão. Precisa existir em nós um senso de formação espiritual em nós, de santificação, Cristo formado em nós, rumo à maturidade, amadurecendo em Cristo. Esse tipo de coisas que nós precisamos ensinar. Então nós precisamos ajudar as pessoas a crescerem em sua vida espiritual. Em segundo lugar, pessoas têm desistido em fazer mudanças de caráter duradouras em sua vida. Você tem visto pessoas ao seu redor que você conhece que não têm crescido e que não estão crescendo. E você vê certas coisas em suas vidas que elas estão simplesmente aceitando. Quantas pessoas você vê aceitando e se acostumando com a impureza em suas vidas? Ou com uma falta de controle em sua vida? Ou ira? E falando, isso é quem eu sou. E eles aceitam esse pecado em sua vida. E não existe um espírito de, puxa, mas eu quero ser como Jesus. Eu sei que Jesus não era assim. Eu quero ser transformado nessa área. Eu acho que muitas vezes a gente pode ver ao nosso redor pessoas que não estão mudando mais. Talvez elas estavam mudando em algum momento das suas vidas, mas não estão mudando mais. E a gente pode ajudar essas pessoas nisso. E a gente também precisa olhar para nossas vidas. Talvez pare por um momento agora o vídeo e pense um pouco. Existe alguma coisa na sua vida que você sabe que nos últimos 4 ou 5 meses você tem sido inconsistente, que não tem mudado na sua vida? Bem, por quê? Porque você tem permitido que isso exista na sua vida. Então, algumas pessoas têm desistido dessa ideia de santificação, se tornar mais maduros em suas vidas cristãs. E o Myers aqui diz, se você não vai trabalhar nessa área agora, quando você vai trabalhar nela? Há algumas coisas que a gente não pode fazer no céu, a gente já chegou lá. Então, agora é a hora de trabalharmos. Essa é a hora de sermos santificados. Esse é o lugar onde nós mudamos para nos tornar mais parecidos com Jesus. É agora. E muitas pessoas têm desistido desse processo. E parte da razão que eles desistem é porque vamos encarar, se tornar mais parecido com Jesus exige paciência, exige sofrimento e trabalho
e nem todo mundo quer essas coisas. Outro autor diz o seguinte: a formação de caráter, a semelhança de Cristo, não pode ser apressada, é um trabalho vagaroso e pode ser bem bagunçado. As pessoas caem, tropeçam, cometem erros e por isso não pode ser apressado. Mas esse trabalho também é urgente, ele não pode ser atrasado. Então o trabalho é vagaroso, mas é urgente, a gente não pode adiar isso. Aqui nos Estados Unidos, algo paciente e urgente não são compatíveis, mas no reino de Deus, esses dois conceitos são juntos, paciência e urgência. Então a gente vai pacientemente trabalhar para mudar a minha vida. É óbvio que Jesus e o Espírito estão lá comigo, mas eu também vou ser urgente sobre essas coisas. Então são dois conceitos importantes para considerarmos. Outro ponto aqui sobre colocar a formação espiritual, as disciplinas espirituais na prática. Um outro autor diz, e esse é o terceiro programa, nossos programas de igreja, eles ajudam as pessoas a fazerem mudanças duradouras. Muitas vezes, quando a gente quer ver mudanças na igreja, a gente implementa um programa, e a gente começa esse programa e a gente acha que esse programa vai ser a mudança. Ou a gente começa um grupo, e a gente fala, existe um grupo de suporte para isso, e a gente começa esse grupo. E eu sei que esses grupos de suporte podem ajudar muito as pessoas, mas eu também sei que programas podem ajudar muito as pessoas. Mas santificação, se tornar como Jesus, deveria ser mais do que um programa, deveria ser mais do que um grupo de suporte, deveria ser algo que cada discípulo investe, porque tem a ver com se tornar mais como Jesus, tem a ver com encarar o caráter de Cristo em nossos corações, em nossas mentes. Deveria ser algo que cada um de nós, como discípulos, estamos fazendo e ajudando uns aos outros a fazer. É mais do que um programa. E a gente precisa se perguntar, programas realmente funcionam? Keith Myers diz o seguinte, e ele fala sobre um programa numa igreja em Chicago. Eles têm feito um estudo corajoso analisando o programa de centenas de igrejas, se perguntando se programas de igrejas têm ajudado pessoas a mudarem suas vidas. A sua conclusão é que a participação de pessoas em programas não afeta significativamente as pessoas no que diz respeito às suas mudanças. Então, essa pesquisa foi feita em igrejas que investem muitos recursos humanos em programas, em grupos de suporte. E eles fizeram um estudo com essas igrejas e eles chegaram à conclusão que esses programas não ajudam significativamente as pessoas a fazerem mudanças. Então, não é suficiente ensinar sobre as disciplinas espirituais. Precisa existir uma comunidade e um mentorado e um discipulado profundo e efetivo na vida das pessoas, para que as pessoas sejam treinadas sobre como as disciplinas espirituais se aplicam à vida das pessoas, à mudança das pessoas. Então, precisa existir ensino sobre as disciplinas espirituais e discipulado. Pessoas em nossas vidas nos ajudando em nossas disciplinas espirituais para que mudemos nossas vidas. Então, os estudos têm mostrado isso. E a quarta razão para implementarmos disciplinas espirituais e formação espiritual é que nós precisamos nos dar conta de que se as pessoas não estão crescendo, não estão mudando, não estão se tornando mais como Jesus, não estão sendo santificadas na igreja, então o que está acontecendo? Então não vai haver crescimento. E nós precisamos ser honestos sobre isso. Se pessoas não estão se tornando mais como Jesus, então elas estão voltando atrás. E Cristo não está sendo formado em suas vidas. Se pessoas não estão crescendo, elas estão morrendo espiritualmente. E nós precisamos ajudá-las a crescerem. Você poderia dizer, bem, eu olho ao meu redor e eu de fato vejo algumas pessoas mudando. Ótimo! E eu sei disso, eu vejo isso também. Mas eu acho que as pessoas que eu vejo que estão mudando são pessoas que realmente trabalham para colocar Cristo em suas vidas por meio da oração, estudo bíblico e adoração, e ser consistente em seus relacionamentos. E essas coisas que nós vamos falar são nossas disciplinas espirituais. Se nós não estamos mudando, nós estamos voltando atrás, e isso não é nada bom. Deixa eu introduzir para vocês, apresentar para vocês as disciplinas espirituais. Então,
Eu espero que você tenha recebido a apostila com todas as aulas. E na segunda página da apostila, ela lista as 12 disciplinas espirituais de que nós vamos estar falando em nosso curso. Essa é a minha lista. Existem muitas listas que você poderia olhar, mas essa é a minha lista pessoal. Dallas Willard fala sobre as disciplinas espirituais e ele diz o seguinte sobre elas. Ele fala que essas disciplinas, você precisa se dar conta de que, primeiro, elas são disciplinas. E disciplina é algo na direção de que você trabalha, mas elas também são espirituais, elas nos ajudam em nossa vida espiritual. E ele lista disciplinas de abstinência, então coisas que a gente está tentando tirar da nossa vida, e disciplinas de engajamento, coisas nas quais nós estamos envolvidos. Então, disciplinas de abstinência, solitude, jejum, castidade, disciplinas de envolvimento, estudo, adoração, celebração, oração. E ele tem duas diferentes categorias aqui. Outro autor que fala sobre se conformar à imagem de Cristo é um livro bem grosso. Kenneth Boa, o autor dele, Conformando à Imagem de Cristo, Conforming to His Image. Mas eu gosto desse livro. Ele é um estudioso muito bom. Ele fez muitos bons estudos nessa área. E ele chega a uma lista de 20 disciplinas espirituais. Solitude, silêncio, escrever, meditação, silêncio, castidade, confissão e muitas, muitas outras. Então ele lista 20 disciplinas espirituais. Richard Foster, no livro Celebração de Disciplina, que é um clássico sobre as disciplinas espirituais, ele coloca as disciplinas em diferentes tradições, como a tradição contemplativa, a tradição carismática, e você pode olhar sobre como ele caracteriza as disciplinas. Richard Averbeck explica duas categorias dessa maneira. Ele fala sobre coisas as quais nós respiramos para dentro. É como se nós estivéssemos absorvendo Deus. E outras disciplinas que são respirar para fora, onde a gente nos doa para a comunidade ao nosso redor. E ele divide as disciplinas espirituais nessas duas categorias. E outro autor divide as disciplinas em duas categorias. Ele fala sobre as disciplinas como se fosse uma jornada para dentro do nosso coração e outra jornada do nosso coração para fora. E agora eu vou chegar à minha lista. E você pode pegar na minha lista e você vai ver que existem 12. E eu quebrei elas em duas sessões. E entender... Na verdade, várias dessas disciplinas poderiam ir para uma ou outra categoria. Elas não são estáticas, como se só pudessem pertencer a uma categoria. Algumas dessas disciplinas você, na verdade, poderiam ir em uma categoria de certa forma e em outra categoria de outra forma. Mas foi assim que eu listei essas disciplinas. Então, a primeira categoria foi aprender a depender de Deus e a segunda categoria, aprender interdependência um com o outro. Então, essa foi a maneira como eu decidi dividi-las. Uma é aprender a ser dependente de Deus e a segunda é trabalhar com outras pessoas, estar em comunidade com outras pessoas. E estar na igreja, em grupos pequenos, em relacionamentos, e esse tipo de situação. E, obviamente, a gente precisa entender que existe um fluxo entre uma categoria e outra. Então, na primeira parte, aprender a depender de Deus, eu listei essas disciplinas. Eu falo sobre oração. Oração certamente é algo que nos ajuda a conectar a Deus e a ser dependentes de Deus. E, ao mesmo tempo, oração também pode ser feito em comunidade com outras pessoas. Mas, em geral, a gente pensa em oração como algo que a gente faz sozinhos, dependendo de Deus. Jejum. Então, jejuar para depender de Deus. Meditar. A gente não fala muito sobre meditação no mundo ocidental e na igreja hoje em dia. Obviamente, a meditação é mais forte no mundo oriental. Mas no Velho Testamento... que era, na verdade, um mundo oriental, no judaísmo, a gente vê muito meditação. A gente não vê muito mais meditação. A gente não vê meditação tanto assim no Novo Testamento quanto vê no Velho, embora saibamos que Jesus o fazia. E no meio de uma meditação a gente fala sobre solitude, estar sozinho, reflexão,
São tópicos que acontecem no âmbito da meditação. Então, oração, jejum, meditar e estudo bíblico é a quarta. Estudo bíblico é uma grande disciplina. Ela nos ajuda a depender de Deus, meditar nos mandamentos, na lei de Deus, aprender sobre Deus por meio do estudo bíblico. E a próxima disciplina é a adoração, adorar a Deus. E você pode pensar, por que adorar a Deus está na categoria de depender de Deus? Quando a gente faz isso, quando está com outras pessoas. Bem, adorar a Deus não é só o que a gente faz quando a gente está na igreja no domingo, com nossos irmãos e irmãs, mas a gente adora a Deus em nosso estilo de vida. Tudo que nós fazemos é adorar a Deus. Quando eu levanto de manhã e eu me preparo para ir trabalhar de todo o meu coração, isso é um ato de adoração a Deus. Eu sou um ato de adoração vivo, um sacrifício vivo. Minha oração é um incenso. Cada dia eu coloco minha vida como um sacrifício vivo a Deus. Cada dia eu estou adorando a Deus com minha vida. Então é por isso que eu coloquei a adoração nessa categoria de dependência de Deus. E a disciplina 6 nessa categoria é a entrega. Entregar nossas vidas a Deus, confiar, submissão, obediência, obter direção, se negar, tudo isso. A disciplina número 7 é arrependimento, metanoia, essa ideia de virar nossas vidas. Isso é algo que nós fazemos em comunidade com outras pessoas às vezes, mas a gente geralmente pensa nisso como algo que eu faço. Eu me entrego a Deus, eu mudo minha vida muda na direção de Deus. Então, aprender a depender de Deus, oração, jejum, meditação, estudar a Bíblia, essas são aquelas que a gente tipicamente pensa como depender de Deus, como disciplinas espirituais. E aí tem adoração, entrega e arrependimento. A parte 2, a categoria 2, é a interdependência com outras pessoas, relacionamento, comunidade, a igreja, a eclésia. Esse grupo de pessoas que foram chamados para viverem separados e a viverem juntos e fazer uma diferença no mundo ao seu redor, ter relacionamentos uns com os outros. Então, interdependência com outras pessoas. E eu tenho 5 categorias nessa área. Número 8 é a primeira nessa categoria, mas eu coloco como disciplina número 8. O caminho um ao outro. É o que eu costumo pensar quando eu penso em discipulado. Em discipular, aprender de outras pessoas, ensinar outras pessoas, ser ensinado a obedecer os mandamentos uns aos outros, a ideia de koinonia, comunhão, convívio, participação e confissão. Está tudo aqui debaixo dessa disciplina. Número 9, evangelismo, missões. Está focalizado lá fora, ver o mundo ao nosso redor, fazer uma diferença no mundo, ajudar pessoas a conhecerem a Cristo. Então, número 9, evangelismo. Número 10, simplicidade, sobriedade, viver com pouco. Steve, por que isso daqui tem a ver com interdependência com outras pessoas? Bem, não é simplesmente simplicidade como simplificar minha vida, mas eu simplifico minha vida para que outras pessoas tenham coisas nesse mundo, para que eu possa dar mais para outras pessoas, para que eu possa ajudar outras pessoas. Então eu escolho viver com menos para que outras pessoas possam ter alguma coisa nessa vida. Então eu coloquei simplicidade nessa categoria porque eu quero combiná-la com ajudar os pobres, benevolência, cuidar das pessoas com necessidades, mesmo cuidar do ambiente ao nosso redor. Eu coloquei tudo isso daqui nessa disciplina. Número 11, serviço, servir outras pessoas, suprir necessidades de pessoas ao nosso redor, ter um coração servo, sacrificar, também dar das nossas ofertas para a igreja, para avançar os ministérios. Essa ideia de dar, de ter um coração que se doa, que ajuda as pessoas. E a última, número 12, eu chamei de santificar o comum, ou discipulado 24/7. Você pode colocar isso daqui certamente na dependência com Deus, mas eu coloquei aqui porque eu penso nisso. A gente vive na igreja, na comunidade, uns com os outros, e a gente é discípulo o dia inteiro, no meio da nossa comunidade, para fazer uma diferença no mundo ao nosso redor. Então, 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, seja lá o que estivermos fazendo na vida, a gente torna isso um ato de santidade diante de Deus.
Então eu tenho o caminho um ao outro, evangelismo, simplicidade, evangelismo e santificar o comum. E a gente vai analisar um pouco melhor algumas dessas disciplinas. E a gente vai se dar conta de que a gente é mais forte em algumas dessas áreas e mais fracos em outras áreas, mas a gente vai querer crescer em tudo isso para que Cristo seja formado em nós.